Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist de função afim, agora é hora de fazer alguns exercícios. Nessa aula de hoje, iremos fazer exercícios que envolvem a seguinte ideia. Dado um gráfico, tirar a lei de formação dele, tirar a lei da função, dado o gráfico de uma função afim, dado uma reta, como que a gente faz do gráfico chegar na lei de formação? Acompanhe essa videoaula. Então, como vocês podem ver na tela aí de vocês, ó, eu tenho esse gráfico. E aí a ideia aqui é do gráfico chegar na lei de formação. Esse gráfico aqui tem qual lei de formação? Tá bom? E aí vamos lá. Esse gráfico aqui, como a gente sabe que é uma reta, a gente já considera que o seu formato é AX mais B. E aí o nosso objetivo é descobrir quem é esse A e quem é esse B. Para descobrir quem é esse A e quem é esse B, é muito simples. Vamos lá. Primeiro, o B ele é sempre onde o gráfico toca o eixo Y. Então, quando eu analiso o meu gráfico aqui, observe que ele toca o eixo Y bem aqui, ó. E aí, portanto, esse número que é zero vai representar o B da função. Então, a gente de cara já tem que o B aqui é zero. E o A, como é que faz para determinar o A? Bem, gente, como a gente sabe que o b é zero, a gente pode reduzir essa função simplesmente em y igual a ax, porque o b é zero, não precisa colocar ele. Se eu quero descobrir o a, eu preciso de um x e de um y. Então, você vai olhar no seu gráfico um ponto do gráfico que tenha o x e tenha o y. Quando você olha para esse ponto aqui, ó, você sabe que o x dele é 2 e o y é 4. Quando você olha para esse ponto aqui, ó, você sabe que o x é 1 e o y é 2. E, assim, de cara, são os únicos dois pontos evidentes desse gráfico. E aí você pega qualquer um desses dois pontos e substitui o x e o y. Qualquer um, tanto faz. Então, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó, que está dizendo que o x é 2 e o y é 4. Aí eu vou lá na minha fórmula e no lugar de x eu vou colocar 2 e no lugar de y eu vou colocar 4. Portanto, a nossa fórmula vai ficar 4 igual a vezes 2. Aí o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo, a gente fica com 4 dividido por 2 igual a. E aí, portanto, A é igual a 2. E aí a nossa função é y igual a... Não era y igual a x? E o meu A não é 2? Portanto, fica y igual a 2x. Aí está. Vamos agora fazer outro exemplo. Vou apagar tudo para a gente continuar treinando essa parte. Bem, no próximo exemplo agora nós temos uma outra reta e queremos descobrir novamente a lei de formação. Que lei de função é essa que aqui está? E aí, de novo, o mesmo esquema. Como é uma reta, a gente tem que y é igual a ax mais b e o objetivo é descobrir quem é o A e quem é o B. Gente, para descobrir o B é onde o gráfico toca o eixo Y. Quando a gente olha para esse gráfico, ó, não dá para perceber aonde ele vai tocar o eixo Y. A gente sabe que isso aqui continua, ó, mas aonde ele vai tocar o eixo Y, a gente não consegue dizer com precisão. E aí, nesse caso, dizer o B não vai ser tão simples como foi no exemplo anterior. Então, vamos primeiro achar o A. Porque o A, diferente do que a gente fez no exemplo anterior, é bom lembrar que eu comentei na primeira videoaula de função afim que o A ele também caracteriza a variação da função afim. E para descobrir esse A, a gente basta pegar a variação de um y e dividir pela variação de um x, do x. Então, para isso, eu preciso de dois pontos, que eles já estão aqui evidentes no gráfico. Eu tenho esse ponto que o x é 4 e o y é 5, é um ponto do gráfico. E tenho esse outro ponto que o x é 2 e o y é 2. Então, se eu escrever esses pontos aqui, ó, 4, 5, 2 e 2, se eu fizer a variação do y pela variação do x, eu vou achar o meu A. O que é a variação? É fazer um menos o outro. Então, por exemplo, se eu pegar o y, que é 5 do de cima, e subtrair pelo 2, que é o y do de baixo, a gente vai ter a variação do y. Então, eu teria aí, ó, 5 menos 2, seria a variação do y. E a variação do x é pegar 4 e subtrair de 2. Então, 4 subtraído de 2. Sempre permaneça na ordem.
Se eu comecei em cima fazendo 5 menos 2, embaixo eu não posso fazer 2 menos 4. É obrigatório fazer 4 menos 2. Se eu comecei fazendo a conta com esse ponto aqui, eu tenho que continuar iniciando sempre com ele, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E aí, nesse caso aqui, ó, eu vou ter 5 menos 2, 3. 4 menos 2, 2. Como 3 dá para dividir por 2, né? Dá um número finito. 3 dividido por 2 dá 1,5. E aí, portanto, o A é 1,5. Então, já sei que esse A aqui, ó, esse cara que multiplica o X, ele é 1,5. Como que eu vou fazer para achar o B? Então, vamos reescrever. Como eu já sei o A, então a minha fórmula ela pode ser escrita como sendo y igual a 1,5x mais o b. Falta agora descobrir o b. Então analise aqui comigo, raciocina aqui comigo, gente. Se eu tenho uma fórmula e quero descobrir o b, então eu preciso de um x e de um y. E aí tanto faz, ó, eu posso olhar para esse primeiro ponto que a gente escreveu ou esse segundo ponto que a gente escreveu. Perceba que os dois pontos vão ter um x e um y. Um x e um y. Aí eu vou e substituo lá na fórmula e aí eu consigo descobrir o valor de b. Sendo assim, eu vou usar esse ponto aqui, ó. Faça você tentando com o ponto de cima para ver se você consegue chegar na mesma resposta. Se no lugar de x eu colocar 2 e no lugar de y colocar 2, isso aqui vai ficar assim, ó, 2 no lugar de y, porque y é 2, igual a 1,5 vezes 2 mais b. Então, quando a gente olha agora, ó, só tem o b para a gente descobrir aqui. Ó, como incógnita, fica só o b. E como 1,5 vezes 2 é 3, isso aqui vai ficar 2 igual a 3 mais b. E aí o 3 indo para o outro lado, a gente fica com 2 menos 3 igual a b. E, portanto, o b ele é igual a menos 1. Então, o a ele é 1,5, como a gente tinha achado logo aqui no início, e o b ele é menos 1. Então, quem é a função? Não esquece de escrever a função. A função ela é y igual a x mais b. O a deu 1,5, então eu vou escrever 1,5x e mais o b, só que o b deu menos 1. Então eu não escrevo mais menos 1, eu escrevo simplesmente menos 1. Tá aqui, ó. Essa é a lei de formação desse gráfico aí. Vamos para o próximo exemplo. Aqui de novo, mais um exemplo. Esse aqui já não está tão evidente como o anterior, mas segue a mesma lógica. Eu quero descobrir a lei de formação, como é uma reta, o gráfico é, a lei geral é ax mais b. Temos que descobrir o a, temos que descobrir o b. O b você tenta ver se consegue de cara, porque o b é onde a reta toca o eixo y. Você consegue dizer aqui, ó, onde a reta toca o eixo y, ela toca nesse canto, mas eu não sei que número ela está tocando. Então, eu não consigo descobrir o b. Se você não consegue descobrir o b de cara, então você já parte para o a, porque o a ele vai ser, como eu fiz no exemplo anterior, a variação do y pela a variação do x, tá certo? Variação do y pela variação do x. Então, para eu falar de variação do y e variação do x, eu vou precisar de dois pontos, dois pares ordenados. Então, isso aqui não é um ponto do gráfico. Ó. Esse ponto do gráfico aqui, o x é menos 2 e o y é 3. Vou colocar aqui, ó, x igual a menos 2 e y igual a 3. Eu tenho outro ponto aqui do gráfico, eu consigo dizer com facilidade, ó, onde o x é 3 e o y é menos 1. E aí agora eu vou fazer aquela continha, ó. Variação do y. É o y de um menos o y do outro. Então, atenção aqui agora. Ó. O y do de cima, que é 3, menos o y do de baixo, que é menos 1. E aqui é o cuidado para vocês não errarem. Porque é menos o de baixo. E quem é o de baixo? O de baixo é menos 1. Então, a gente tem que colocar um parênteses aqui, ó. Para não ficarem dois sinais iguais juntos. E aí a conta, na verdade, ela é 3 menos 1. Cuidado, porque se você não colocar esse parênteses, corre o risco de você escrever só 3 menos 1. Na variação do x, o mesmo esquema. Vai ser o x do de cima menos o x do de baixo. No caso aqui seria menos 2, que é o x de cima, menos o x de baixo. Quem é o x de baixo? 3. Agora é só resolver essa continha aqui e ver quanto é que vai dar o meu a. Aqui vai ficar 3 mais 1, né? Porque menos com menos dá mais, e aí, portanto, 3 mais 1 dá 4.
E aqui fica menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3 dá menos 5, tá? Então, isso aqui fica menos 5. Em matemática, gente, dificilmente você vai ver um sinal negativo aqui na parte de baixo da fração, no seu denominador. Isso aqui normalmente vai ser escrito assim, ó, como sendo menos 4 sobre 5, tá bom? Você pega o sinal de menos e coloca ele para o lado. Você pode fazer isso. Professor, posso deixar ele embaixo? Não é errado deixar ele embaixo, mas sempre que você for fazer as contas, vai acabar gerando alguma confusão se você deixar ele embaixo. Então, portanto, guarda aí na sua memória, não custa nada guardar. Toda vez que ficar um sinalzinho de menos embaixo, você coloca ele para a lateral, assim como eu fiz nesse exemplo, tá? Então, A, ele é menos 4 quintos, e aí falta achar o B. Então, vou reescrever a fórmula que é AX mais B, eu já descobri o A. Então, ela vai ficar assim, ó, Y igual a A, que deu menos 4 quintos, vezes o X, mais o B, ó, tá vendo? Ó, no lugar do A, eu coloquei menos 4 quintos, observe. Só fiz substituir, falta agora achar o B. Então, como eu fiz no exemplo anterior, para achar o B, eu vou substituir o x e o y por um dos pontos que eu já tinha escrito. Tanto faz ser o de cima, como tanto faz ser o de baixo. Eu vou escolher usar o ponto de cima. Então, usando o ponto de cima, no lugar do x eu vou colocar menos 2 e no lugar do y eu vou colocar 3. Então, vamos reescrever a fórmula. No lugar do y eu escrevo 3. Então, vai ficar 3 igual a menos 4 quintos vezes, né, o x. Aí quem é o x aqui, ó? Menos 2. Isso aí mais b. Agora é fazer a manipulação. Gente, atenção, eu tenho uma multiplicação aqui. Embaixo desse menos 2, a gente tem um invisível, tá? E aí na hora de multiplicar, é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então isso aqui vai ficar, ó, 3 igual a menos 4 vezes menos 2, isso aí vai dar mais 8. Então, eu posso escrever simplesmente assim, ó, mais 8. E 5 vezes 1 dá 5. Então, isso aqui fica 8 quintos. E aí, mais b. O 8 quintos vai para o outro lado e aí a gente vai ter 3 menos 8 quintos igual a b. E aí, portanto, o meu B vai ser o resultado dessa operação. E aí você tem que saber manipular essa operação, é uma subtração de frações. Quando a gente está subtraindo frações, é bom lembrar que se os denominadores são diferentes, a gente tem que deixar esses denominadores iguais. E aí, como que a gente faz para deixar esses denominadores iguais? Gente, toda vez que os denominadores iguais são diferentes, você, para deixar eles iguais, multiplica um pelo outro. Sendo assim, se eu multiplicar o de baixo por 5 e o outro aqui por 1, ó, e o que eu fizer aqui embaixo, nessa primeira fração, eu estou multiplicando por 5 e a parte de baixo. Aí na parte de cima eu multiplico por 5 também. Nessa fração aqui eu multipliquei por 1 de baixo, aí na parte de cima eu multiplico por 1 também. A gente vai ter que aquilo ali vai se transformar em 15 sobre 5 menos 8 sobre 5 igual a b. E aí 15 menos 8, como os denominadores são iguais, basta operar a parte de cima, 15 menos 8, isso vai dar 7, 7 sobre 5 igual a b, tá bom? E aí o b deu 7 quintos, portanto a minha função é y igual a ax. O a já achamos, ó, que foi menos 4 quintos, lembre-se. Então menos 4 quintos vezes o x e mais o b. O b deu 7 quintos, então mais 7 quintos. Vamos para o próximo exemplo. Bem, de novo aqui nesse próximo exemplo, vamos descobrir a lei de formação, e aí a gente sabe que y é igual a x mais b. Vamos primeiro ver se dá para descobrir o b de cara. O b não é onde a reta toca o eixo y. Onde é que a reta está tocando o eixo y? Ó, bem aqui. E aqui é 10. Portanto, a gente já sabe que b é 10. Ó. Show, top, bem rapidinho o b. Ó. E aí, como é que faz para achar o a? Para achar o a,
Você tem dois caminhos. Você pode seguir a mesma ideia do que eu estava falando no exemplo anterior, que era fazer variação de y pela variação de x. Só que para você fazer variação de y pela variação de x, você sempre vai precisar de dois pontos. Afinal, é variação. Variação sempre é sobre duas coisas, né? Duas informações. E aí, ó, as duas coisas são esses pontos. E aí, muitas vezes, vocês têm dificuldade nisso, que é o seguinte, ó, esse ponto aqui, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. De cara, o y dele, como isso aqui é o eixo y, o y é 10. Mas é difícil, aqui é claro, vocês se confundem porque não conseguem dizer o x. O x desse ponto, gente, é zero. Aqui do mesmo jeito, ó. Nesse ponto aqui, eu sei que o x é menos 5 e o y é zero, tá certo? Porque como é que faz para achar as coordenadas de um ponto? Lembre-se, você pega o ponto e caminha até o eixo que você quer saber o valor. Esse ponto aqui ele já está em cima do eixo x, portanto o x é menos 5. Como eu quero saber o y, eu vou pegar aqui onde o ponto está e vou caminhando até o eixo que eu quero. E o eixo que eu quero é zero, vai dar zero. Se eu caminhar até o eixo y, isso vai dar zero. Lembre-se, movimento sempre ou horizontal ou na vertical. É muito comum alunos, quando eu pergunto quem é o y desse menos 5, o cara quer dizer que é 10. Está fazendo um movimento em diagonal. O movimento é, nesse caso, se eu quero ir para o eixo y, o movimento não é em diagonal, é um movimento horizontal. E quando eu faço esse movimento horizontal, eu vou obter que o y é zero. Portanto, eu sei que num ponto ali o x é 0 e o y é 10, e no outro ao contrário, né? É menos 5 e 0. Pronto, agora é só substituir. Fazendo a variação, variação do y. O y de cima menos o y de baixo. Isso aqui vai ficar 10, que é o de cima, né? Menos 0. E na parte do x vai ficar 0 menos o x de cima menos o x de baixo. O x de baixo é menos 5. Atenção, cuidado para não colocar só o 0 menos 5, só colocar um sinal de menos, isso vai dar errado. Outra coisa, se eu fiz 10 menos 0, é para seguir a ordem. Se foi 10 menos 0, é para ser 0 menos esse outro aqui. Não é para ser menos 5 menos 0. Vai dar errado. Sempre obedeça a ordem. E aí, portanto, isso aqui vai ficar 10 sobre 0 mais 5, 5, e 10 dividido por 5, isso vai resultar em 2. Então, portanto, o A é 2. E como o B tinha sido 10, só substituir, a gente vai ver que y é igual a o AX, A deu 2, então, portanto, 2x mais o B deu 10, então mais 10. E aí a gente tem a nossa lei de formação. Bem, no nosso último exemplo agora, mesmo esquema, tá? Vamos lá descobrir a lei de formação, y igual a x mais b. Quero descobrir quem é o A e quem é o B. Vamos ver se a gente consegue descobrir o B de cara. O B é onde toca, o gráfico toca o eixo y. O gráfico está tocando o eixo y, a gente não sabe onde ele vai tocar. O gráfico ele continua, mas a gente não sabe aqui qual é o número que ele vai tocar, então, portanto, o B não dá para descobrir de cara. Então, vamos descobrir o A. O A, como sempre, a gente pode utilizar aquela fórmula variação de y por variação de x. Só que para fazer variação, repito, precisa de dois pontos. Então, vamos lá. Isso aqui não é um ponto do gráfico? Quem é o x desse ponto e quem é o y? Nesse ponto aqui, o x é 1 e o y é 2. Isso aqui não é um ponto do gráfico? Quem é o x desse ponto e quem é o y desse ponto? O x é 3 e o y é menos 2. Tem outro ponto que a gente consegue descobrir? Tem sim, esse aqui. Esse ponto aqui, quem é o x? O x está na cara, é 2. E o y, consegue dizer? Pare um pouco para pensar e observe que nesse cantinho aqui o y é 0. Então a gente tem 3 pontos, só que eu preciso usar só 2. E aí você escolhe qualquer um dos 3 para calcular essas variações. Eu vou escolher, vamos lá, vou escolher esse 1 e 2 e o 2 e 0. Vou escrever aqui no cantinho, 1 e 2 e 2 e 0. Então vamos lá, variação do y. Variação do y é o y de um menos o y do outro.
E aí, se a gente fizer o y de um menos o y do outro, a gente vai ter, ó, 2 menos 0, foi o y de cima menos o y de baixo, e depois 1 menos 2. Sempre obedece a ordem, não esquece. E aí a gente vai ter que 2 menos 0 dá 2, 1 menos 2 dá menos 1, e aí 2 dividido por menos 1, isso aí vai dar menos 2. Bem, sendo assim, a gente já sabe que o A é menos 2. E aí o que é que eu fazia toda vida que eu descobria uma das letras, o A ou o B, uma das incógnitas? Eu reescrevia a forma, não era? Ó, y igual a menos 2x mais b. Gente, só para acrescentar, observe que esse gráfico ele é um gráfico de uma função que crescente ou decrescente, você consegue me dizer? A essa altura é para conseguir dizer. O gráfico dessa função é de uma função decrescente. E toda vida que o gráfico é decrescente, o A da função ele é negativo, ele é menor do que zero. Observe que o nosso A deu menos 2, faz sentido, né? Então isso aqui também serve de meio que uma prova real, para ver se você está no caminho certo, se você não fez nenhuma conta errada. Se por acaso o meu A tivesse dado positivo, alguma coisa estava errada, porque o certo é que ele dê negativo, tá bom? Então vamos lá. Para descobrir o B agora, o que a gente faz? Pega a fórmula e substitui um dos pontos. Como eu quero descobrir o B, eu vou substituir o x e o y por algum número de um desses dois pontos aqui, ó, que eu já escrevi. E aí, nesse caso, eu vou escolher substituir, deixa eu ver aqui, vou escolher o segundo ponto, tá? Ó, esse ponto aqui. O x é 0, perdão, o x é 2 e o y é 0. Então, no lugar de y eu coloco 0, isso aqui vai ficar 0 igual a menos 2 vezes o x, que é 2, mais b. E aí, muito simples, ó, porque menos 2 vezes 2 dá menos 4, isso aqui. E aí o menos 4 vai para o outro lado, a gente vai ficar com mais 4 igual a b. E aí, facilzinho, o b deu 4. Como o b deu 4, qual é a lei da função? A lei da função vai ser y igual a ax, que o a deu menos 2, menos 2x, mais o b, que deu 4. Gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.